volta com a terceira e última parte do nosso programa, um programa especial falando hoje sobre finados. Nós vimos a primeira parte e a segunda, a ideia da origem do dia de finado, a noção de orar ou de comemorar os mortos, aqueles. E vimos que para o judaísmo a morte não existe, nós somos criados imortais, segundo Gênesis 2:7. E vimos também que a igreja adotou o dia de finado, dia 2 de novembro, porque já existia o dia de Todos os Santos, que era o dia 1º de novembro. E a Bíblia, a Igreja Católica fala no livro dos Macabeus, fala de Tobias, de Jó 18. Aliás, 1:18-20, quando ele recebe a notícia que todos os seus filhos tinham sido mortos, ele rasga o manto, é uma espécie de luto do judaísmo. E também falei da segunda passagem do segundo livro de Macabeus, capítulo 12, 43-46, quando Judas Macabeu reza pela a alma dos soldados mortos em batalha. Então, e aí é uma prática que já vem de muito tempo, como nós vemos aí, no cristianismo, sobretudo Igreja Católica, apoiada pelos papas, pelo abade, como nós vimos, Santo Odilon. E aí falta a opinião agora, que nós vamos encerrar o nosso programa, do Espiritismo. Como é que o Espiritismo vê o dia de finados? Como é que o Espiritismo ora ou comemora seus mortos? Para o Espiritismo não existe um dia de finados. Todos os dias você pode relembrar o seu ente querido e fazer a sua oração. Nós sabemos que nos católicos existe missa de 7º dia, 30º dia, porque o judaísmo também comemora, mas não na mesma forma dos cristãos. Os judeus tem aquele período de luto, que eles chamam, que é o Kadish, que é a oração dos enlutados, há toda uma sequência que eles relembram o seu morto e a família toda fica recolhida em luto. Os católicos comemoram 7º dia, 30º dia, e aí de ano em ano, dia de finados, que é para todos aqueles que recebam as orações. Como nós espíritas sabemos que o que atrai é o pensamento, se você quer ajudar alguém, não precisa ir ao cemitério. Muita gente vai, a maioria dos cristãos católicos, eles vão lá, acendem velas, oram pelos seus mortos. E isso não é algo, vamos dizer assim, na nossa visão espírita, negativo, não. É positivo. Porque se você só vai aquele dia, é possível que o seu ente querido, sabendo que você está ali naquele dia, compareça. Porque você vai estar lá o dia todo, em prece, em oração, lembrando dele, reverenciando a sua memória. Então, eles precisam estar. É bem possível que através do teu sentimento, da tua vontade de relembrar o teu ente querido, ele venha. Não há problema nenhum. Só que para nós espíritas isso não é necessário. Você pode orar pelo seu ente querido em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer hora, porque é o pensamento que vai estar em contato com ele. E nós temos aqui, que eu queria lembrar para vocês, visitar o túmulo, segundo Leon Denis, é a exteriorização da lembrança que se tem do espírito querido. É uma forma de manifestar saudade, o respeito e o carinho, pois segundo, é isso que eu acabei de falar, um respeito, uma lembrança pelo ente querido. Mas a questão 320 do Livro dos Espíritos fala que a lembrança dedicada ao desencarnado os sensibiliza conforme a sua situação. Entretanto, nada há de solene comparando-se aos demais dias. É a mesma coisa, isso pode ser feito todos os dias, não há, como eu já iniciei falando. E aí ele diz, desde que realizada com boa intenção, sem ser apenas um compromisso social ou protocolar, desde que não se prenda a manifestações de desespero, de cobrança, de acusações, como ocorre em muitas situações, a visitação ao túmulo não é condenável, como nada o é no Espiritismo. Apenas é conduzida à compreensão de forma lógica e racional. O espírito ou a alma, segundo o Livro dos Espíritos, não se encontra no cemitério e pode ser lembrado e homenageado através da prece em qualquer lugar. É aquilo que eu já falava para vocês, como
é baseado exatamente nessa passagem do Espírito da Verdade, na questão 320 do Livro dos Espíritos, quando ele diz: a prece proferida pelo coração, pelo sentimento, santifica a lembrança e é sempre recebida com prazer e alegria pelo Espírito desencarnado. Com o contexto histórico, Kardec fala na questão 329. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? Pergunta de Kardec. Os espíritos respondem: é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Portanto, nós espíritas sabemos que o dia e a hora de orar pelos nossos entes queridos é qualquer momento. Desde que você se lembre dele com carinho, com amor. Você que perdeu um ente querido, saiba que ele não morreu, ele mudou-se, ele está numa outra dimensão. Portanto, não lamente, não ponha culpa em ninguém, converse com ele como se ele estivesse em sua presença. A diferença é que ele não tem mais o corpo físico, porque o próprio livro do Gênesis diz: o corpo foi a terra, tu és pó, em pó te há de tornar. Mas o Nishmat Raim, que é a centelha viva, imortal, ela continua. E continua sentindo, vendo, pensando. Não se desespere e permita ao seu ente querido que ele se liberte. Ore por ele, dizendo a ele assim: meu irmão querido, minha mãe, meu pai, quem for, eu te amo. Segue o teu caminho, porque você já cumpriu a sua missão aqui, foi chamado por Deus para continuar, porque nós somos imortais, a tua tarefa no mundo espiritual. Portanto, não lamente, tenha todo o carinho, como bem colocou aqui o Livro dos Espíritos, respeito, e faça aquela prece desprendida, sem egoísmo e sem lamentação. Se quiser chorar, não tem problema. Jesus chorou no episódio da ressurreição de Lázaro, mas um choro não de revolta, um choro de saudade. A gente se lembra do ente querido que já foi, a gente se lembra realmente com muita saudade, mas liberte-o, não se apegue a ele, não fique chamando por ele. Deixe-o voar como uma ave que se liberta da gaiola, porque este realmente é a sensação, segundo o Livro dos Espíritos, não é nada que se corta, é um laço que se desata e a gente entra na espiritualidade livre para continuar a nossa tarefa. Que Jesus abençoe todos vocês. Muito obrigado, até o próximo programa e muita paz.